pode sentar, podcast. Carinhas, como é que estão esta semana? Carinhas de pilantra. Desculpem lá começarmos com o podcast desta forma absolutamente abrasileirada. Vamos começar aí pelo que fiz na sexta-feira à noite, que é que terá sido, não é? Obviamente, fui sair com a malta do Brasil, que acho que já tinha referido algures. Então, como vocês se calhar se lembram, um dos amigos que fiz cá é brasileiro, conheci-o nas aulas de francês e ele, entretanto, conhece outras pessoas do Brasil porque eles vieram através de programas de lá e então de vez em quando combinam coisas. E na sexta-feira fui então ter com eles a um bar e sucede que esse meu amigo não estava, portanto, graças a Deus que os outros já me conheciam, 2 deles, e então... Mas mesmo assim foi um momento um pouco estranho. Então estivemos no bar e a debater diversos assuntos. Um deles, desenhos animados, mais uma vez. E foi bué giro ver que, apesar de partilharmos a linguagem, não é? Como vivemos, obviamente, em continentes opostos, tipo, diferentes, as influências nos desenhos animados também se repercutem nos desenhos animados. Então, eles veem muito mais coisas americanas, enquanto nós, por exemplo, tínhamos o Martim Manhã, que é francês. E pronto, isso eles nem sequer faziam ideia. E depois houve uma das raparigas que ficou completamente indignada por eu não conhecer a Xuxa. Se vocês conhecem, olhem, surpreendem-me, porque acho que ninguém conhece na Europa. E é grande referência para eles. Se calhar é o equivalente à Floribela, não sei bem. Ou às Chiquititas. Chiquitita. Mas pronto, tivemos aí a debater isso e foi muito engraçado. E eu acho que, tendo em conta que o meu tempo de convivência com a malta brasileira e outros fatores, eu arrisco-me... E o fator que não convivo com o português de Portugal, assim, muito frequentemente durante o dia. Oi, silêncio! Vai-se cantar o fado! Desculpem lá, é que entrou-me um rato aqui em casa e então está a fazer um bocado de barulho ali na sala. Pronto, e então, como eu estava a dizer, a minha convivência com malta do Brasil aumenta, a minha convivência com malta de Portugal diminui e, portanto, qualquer dia eu vou ser brasileira, cara. E a adicionar a isso, é o estilo musical que eu mais ouço, talvez, é funk. Então, E sabem o que é que aconteceu esta semana? Vou-vos explicar. Antigamente, quando eu estava no laboratório na Tuga, eu podia, usava fones enquanto estava a trabalhar e ninguém fazia puta de ideia do que é que eu estava a ouvir. Tirando malta que realmente, me conhecia e tal, e depois mais tarde, ou outros que mais tarde vieram a descobrir e era do género, o quê? Estás a trabalhar a ouvir isso? Pronto. O que é que acontece? Aqui é proibido, ou altamente desaconselhado, usar fones, por razões de segurança. E então, deixou-me logo bem da triste ao início saber que não podia estar a trabalhar assim a ouvir música, porque, óbvio, não vou pôr, funk a rolar para todo o laboratório ouvir, né? Até porque se cada um puser a sua música aos altos berros, aquilo fica ganda bordel. Pronto, e então, nunca apanho música. Só que nos laboratórios que trabalho, durante o ano inteiro, fui só eu que lá estive. Ou seja, se pusesse música, era só eu que ouvia. Então aí punha. Mas chegou um pós-doc indiano, outro, não é o mesmo que referi no outro episódio. Chegou outro rapaz, e então agora tenho um colega, não é? E ele usa sempre headphones. Portanto... ou ninguém lhe deu essa indicação de segurança ou ele ignora completamente, acho que faz muito bem. Eu adorava ter um par para fazer o mesmo. Pronto. E então, um par de headphones, como é óbvio. Não sei o que é que essas mentes estão aí a pensar. Pronto, E então, como ele está lá, também não vou agora faltar ao respeito e continuar a pôr funk, não é? O
que é que sucede? Acho que foi mesmo logo na segunda-feira, para começar bem a semana. Começar bem logo com uma grande barraca. Meti música, tipo, numa colunazinha pequenina que lá tenho. Porque ele ainda não tinha chegado. Ele chega mais tarde, tipo, pronto. E pus a música. Nisto fui ligar um equipamento que é no laboratório imediatamente ao lado. Mas as portas estão sempre fechadas, por isso deixa de só ouvir a música, não é? O que acontece? O equipamento estava com um erro qualquer, tive que chamar um técnico, ele demorou anos a perceber qual era o problema. E então, quando eu regressei ao meu laboratório, o meu colega já lá estava e a música estava aos altos berros. Tipo, juro, eu deixei que aquilo não estava assim tão alto. Estava aos altos berros, a dar o gosta de esfrega, esfrega, gosta de esfrega, esfrega. Meu, que vergonha que apanhei logo de manhã. Então, tipo, cheguei lá, pedi logo desculpa, meti a música na pausa, desliguei a coluna e ele diz: mas podes deixar a música? E eu, de certeza? Imagina, é que eu nem faço ideia que raio de músicas ele teve a ouvir antes desta. Pronto. E é óbvio que ele não percebe a letra, mas pronto, enfim. E ele disse, sim, podes pôr. E eu, ok, mas podes ao menos escolher a playlist. De género, para ouvirmos uma coisa com um bocadinho mais de qualidade. E ele, não, podes escolher uma coisa qualquer. Pronto, então meti Reptuga, que ao menos sempre tem um ritmo um bocadinho mais sóbrio, mais discreto. E foi isso que tivemos a ouvir. Só que depois quando eu assisto, não consigo sentar a cantar. Então dei ali um concerto privilegiado, enfim. Portanto, é isso que temos. Mas eu não ouço só merda, como alguns pensam, ok? Hoje, por exemplo, fui ouvir música clássica porque fui ver um espetáculo de balé. Pois é. Foi o primeiro espetáculo de balé que fui ver. E fui para lá a cheirar a cebolas, porque estive a adiantar o jantar antes de ir, a descascar cebolas e alhos, a chorar rios, porque perdi os óculos da natação. Porque já sabem, eu uso óculos de natação para cortar cebolas. Ficam já aqui a saber, é a melhor dica que vos posso dar. Nunca choram. Mas perdi porque não sei onde é que os óculos foram parar. Vão aparecer certamente quando já não fizerem falta. E então estive a chorar, babirrenho. E apesar de ter lavado as mãos 500 vezes e posto creme, cheguei à ópera com as mãos a cheirar a cebola. Portanto, peço desde já desculpa às pessoas que nunca vão ouvir, às pessoas que estavam lá e que nunca vão ouvir isto, por terem levado com esse perfume altamente característico. Pronto, e então fui lá ao balé e foi a primeira vez que fui ao balé cá, pronto, que fui ver assim um espetáculo e fui 30% burlada, porque aquilo estava dividido em 3 partes. E então, a primeira parte havia 3 casais, 3 pares, a fazer a dança. E na segunda parte era só um casal e era meio, tipo, era dança contemporânea. Aquilo nem sequer era balé. Nem sequer tinham, tipo, aqueles sapatinhos para fazer as pontas. Era dança contemporânea. Meteram aquilo ali para o meio do show. Imaginem, as 3 partes entre si não tinham ligação absolutamente nenhuma. Então aquilo foi completamente aleatório. Para já ao início estava a tentar perceber, mas isto é balé? Ou isto é balé moderno? Ou o que é isto? Depois cheguei à conclusão que não. Entretanto, tipo, a meio dessa parte do show em que eles estavam a dançar, apareceram quase nus, só de cuecas e sutiã a mulher e o homem só de boxers. E eu fiquei, ok, eu não estou mesmo a perceber o significado disto, o que é que está a acontecer? Ou seja, foram arrancando a roupa um ao outro, um bocadinho pornográfico. Eu vi crianças na plateia e acho que deviam ter posto uma bolinha vermelha. Mas, pronto, como já disse na semana passada, que não tenho grande cérebro artístico para interpretar estas coisas, fiquei só à toa. E para além disso, o que notei é que eles conseguiam levitar. E isto levou-me a relembrar a questão da escola da Arménia Viola, sabem? Harmonia Viola. Não é Harmonia Viola, é Arménia Viola. Não sei se sabem, mas então, não sei se vocês estão a par deste vídeo. Vou pôr aqui este vídeo em original, porque é assim, eu já vi o vídeo. O que é que eu disse? Ok, já vi o vídeo original em todos os podcasts que ouço. E agora vocês vão ouvir de uma maneira um pouco diferente neste, que é para, caso tenham ouvido os mesmos podcasts que eu anteriormente, escusam de levar com esta seca pela 1000ª vez. Sabias que já temos alunos a conseguir acender fogueiras com a mente? Pois é. Aqui na Escola Armênia Viola também temos protocolos para saber manipular os elementos, levitar, teleportar, entre outras coisinhas bem divertidas. Pronto, não sei se estão a par disto, mas há aí uma escola qualquer em Portugal, para a malta, que não tem crenças limitantes, não é?
pronto, se inscrever e aprender a levitar, essas coisas. E imaginem isto, para mim é completamente unbelievable, eu não acredito nisto. Mas, imaginem que isto era mesmo verdade, não é? Quer dizer, se calhar alguns de vocês acreditam, mas imaginem que isto era mesmo verdade. Se calhar eu devia ir para lá antes de tirar o doutoramento, porque olha lá, ele diz que sabe manipular os elementos, era perfeito, podia fazer o meu trabalho. Levitar, era bom, tipo, quando o chefe aparece, vocês levitam, ele nunca vai olhar para o teto e vocês estão só lá. Teleportar, podia ir todos os fins de semana à casa, sem pagar e sem gastar, tipo, sem prejudicar o ambiente com o combustível da EasyJet e essas coisas. Combustível da EasyJet, agora a EasyJet tem combustível. Pronto, vocês percebem? Entre outras coisinhas bem divertidas, ou seja, tinha comédia e tudo. Então isto era lindo, viver num mundo em que isto fosse possível. Eu ficava muito satisfeita desde já. E já agora, será que entre coisinhas bem divertidas está incluído programar? É que esta semana tive outra semana de merda no trabalho, porque tive que repetir a mesma tarefa que não roubou durante todos os dias a tratar dados e estou farta. E acho que quando acabar de gravar o podcast vou novamente dedicar-me a aprender Python por mim mesma. Eu bem vos avisei que me inscrevi naquele curso para ir lá 2 dias no final de novembro aprender, mas eu acho que quando chegar à altura do curso já vou saber mais do que a professora. Já vou saber mais do que é suposto saber no fim desse curso, estão a ver? Enfim, por isso a semana de trabalho foi assim seca outra vez. A novidade foi que, como já devem estar à espera do update, fui recepcionista. Então, tive de ir para a recepção na quarta-feira e na sexta, entre as 7h45 e as 9h15. Para vocês 6h45 e 8h15, portanto bastante cedo. E olhem que gostei daquilo, porque dentro de todos os cenários possíveis, ao menos ali não tenho trabalho absolutamente nenhum. Imaginem, estive lá essa horinha e meia cada dia. Num dos dias estive a fazer um formulário que fazia falta lá para a orientadora perceber umas medidas que eu fiz, e no outro estive a acabar um PowerPoint para uma reunião que íamos ter. Tipo, mesmo tranquilo, não se vê quase ninguém, porque, como é óbvio, não há nenhum louco que vá à universidade às 8 da manhã, a menos que tenha aulas, e se tiverem aulas também não me vão chatear a cabeça, vão para as aulas. Tive só para aí 4 ou 5 pessoas que foram lá interagir para perguntar onde é que são as casas de banho, onde é que é a sala não sei quê, se podem requisitar um carimbo e perguntar pela verdadeira recepcionista. Pronto, foi isso. Pratiquei o francês, porque todas essas pessoas falaram francês comigo. Recebi ainda um elogio, que foi o seguinte: eu tentei falar francês, não consegui, e o homem em inglês, e eu, sim, em inglês, ao que ele me responde: sim, provavelmente falas melhor inglês do que francês, do género, o teu francês é podre, nem consegues proferir uma palavra. Pronto, mas isto foi isto porque eu bloqueei. Só por isso, porque de resto sou bué da boa a falar francês, desde já. Enfim, então foi muito giro, por acaso. Estou só um bocado na dúvida se aquilo vai contar para as horas que eu efetivamente tenho que fazer, porque imaginem, as horas chamam-se Mission d'enseignement, ou seja, horas de ensino, e eu não estou ali a ensinar nada a ninguém, a não ser a mim mesma se estiver a fazer alguma coisa no meu trabalho. E então, quando recebi o contrato, perguntei à mulher: se fizer horas no centro de línguas, não sei o que conta. E ela: então, se estiveres lá a fazer horas para te formares a ti mesma, não, mas se estiveres lá a prestar serviço aos alunos, eu: não, mas estou a prestar serviço aos alunos. E ela: então conta. E eu: ok, mal sabe ela que é a recepção, mas eu nem sequer vou referir isso, isto vai passar assim, debaixo da mesinha. Porque, na verdade, no centro de línguas, ou seja, o primeiro trabalho a que eu concorri lá para ser, digamos, a professora, nem sequer ia dar aulas, ia estar como recepcionista também. Mas ou seja, a recepcionista nem era recepcionista, era mais tipo bibliotecária, estão a ver? Estou ali numa secretária, se eles tiverem uma dúvida no Moodle ou assim, eu ia lá ajudar. Mas, no fundo, é como uma recepcionista, é tipo estar ali numa secretária e se alguém vier perguntar alguma coisa, vocês respondem. Nem sequer era dar aulas ativamente e participar em exames. Portanto, como entre uma coisa e outra não há muita diferença, eu acho que isto vai passar só debaixo da mesa e vão-me pagar e está feito. Só que... pronto, esta cena de recepcionista vai-me dar até ao final de dezembro 16 horas e eu tenho que fazer 32. E claro que posso esperar pelo segundo semestre e fazer mais 16 horas de recepção ou outra coisa qualquer, mas se conseguires despachar isto, como nem sequer estou a fazer bem o que queria, tanto melhor, não é? Então eu inscrevi-me noutra cena que se chama Ouverture Professionnelle, que é tipo, olha, a malta da FCT é tipo CTCT. Ou seja, é aprender a fazer currículos, aprender não, no meu caso vou ensinar a fazer currículos, entrevistas de emprego, aquelas soft skills, estão a ver? Aquele mimimi de LinkedIn. Pronto. E então
inscrevi-me para isso porque aquilo é uma espécie de um curso intensivo de uma semana. E então tudo o que tinha que fazer era dedicar mais tempo durante essa semana e na semana anterior a essa ir ter eu mesma formação para poder ser professora. Pronto. E pronto, então inscrevi-me nisso e aquilo, quando me inscrevi, era uma espécie de doodle que podia escolher os horários que estava disponível, tanto para a minha formação como para ser professora. E ainda tinha outra opção que era, se tiver preferência em língua inglesa, ponha aqui. E eu, obviamente, meti que sim, né? Se eu só sei falar francês ao nível do supermercado, vou agora dar aulas em francês. Não, né? Então fiz isso. Quando a mulher, tipo a senhora que está responsável, por acaso não sei se é da cadeira ou pronto, mas responsável pelo menos dos nossos horários, mandou um mail com a escala. Eu, só para confirmar, disse-lhe que estava tudo bem pelos horários, só para confirmar, perguntei-lhe: olha, eu escolhi a opção em inglês, queria só confirmar que me foi atribuído um grupo em inglês. E ela responde: não, nem sequer existem grupos em inglês. E eu: what? Como assim? Estão-se a passar, só pode. E eu disse-lhe: não, mas eu escolhi essa opção e nanana. E ela depois vem: não, nunca há essa opção, mas já que... aliás, ela nem respondeu logo, estão a ver? Tipo, não respondeu ou seja, respondeu que não havia grupos em inglês. E depois eu respondi-lhe que não falo francês, portanto preciso de um grupo em inglês. E eles tinham dado essa opção. E ela não respondeu esse mail. Entretanto, veio a confirmação das horas que eu tinha que disponibilizar para ir fazer a minha formação e aquilo são tipo 2 manhãs e meia para eu ter formação e depois 4 tardes completas para ir dar as aulas. Ou seja, em vez de perder só as 16 horas que eu tinha que fazer, tinha que perder 16 mais algumas 8 para me formar a mim mesma. Eu tipo, não, isso não vai acontecer porque não me pagam das minhas horas da formação. E tipo, não posso estar a tirar assim tantas horas ao laboratório, né? Pronto, e então tipo, recebi aquilo e fiquei um bocado chateada e foi de género. Se ainda por cima tiver que ensinar em francês, que é uma coisa que não sou capaz de fazer, não vou fazer isto. E então voltei-lhe a mandar um mail e dizer: olha, eu não falo francês, portanto veja lá o que é para fazer. Ao que ela respondeu que podia abrir a exceção de abrir um grupo em inglês. Mas qual é que era o meu nível de francês, porque mesmo assim havia coisas para se fazer em francês. E eu, estou-me a lixar, não vou fazer isto. Vou arranjar outra coisa, faço recepção no segundo semestre, dá muito menos trabalho, estão a ver? Porque lá está, neste caso nem sequer também era bem dar aulas e isso, e nem sequer era de química, então também não tenho interesse nenhum. Por isso, neste momento, é só ter o mínimo de trabalho possível para cumprir o contrato e está feito. E então, precisei de mandar mail à mulher, porque ela disse: confirme-me se aceita ou não. E eu precisava de mandar mail à mulher a mandá-la passear, mas educadamente, não é? Então, escrevi um mail, mas depois pensei: ok, isto está muito rude. E depois tinha 2 opções. Ou perdia 2 horas a tentar refrasear aquilo e ficar uma coisa minimamente coisa, não é? Ou então, ChatGPT, que como vocês sabem é neste momento o meu BFF. Então fui ao ChatGPT, meti lá o mail, disse-lhe, expliquei a situação tipo roughly e por alto. E disse: olha, queria isto com um tom assim assado. Bem, ele corrigiu aquilo tudo, veio com o inglês completamente perfeito e eu fiz copy-paste, enviei, perfeito. Estou livre. E pensei: ok, agora cada vez que tiver a escrever mails um bocado, tipo, com algum tom específico, vou recorrer, nem que seja para... Tipo, lá está, ele não escreveu o mail de raiz, eu meti o mail e ele corrigiu ali umas coisas. E houve outra situação do outro mail que tive de mandar esta semana, desta vez muito mais sério, porque nós tínhamos, por acaso acho que não referi isso nunca aqui, mas nós fizemos nós, quando digo nós é eu e os meus orientadores, na verdade, os meus orientadores estabeleceram uma colaboração com um grupo em Israel, algures em abril deste ano. Pronto, e então sou eu que estou a fazer as moléculas para isso, porque as minhas moléculas são as que podem ser usadas para o que eles fazem lá. Pronto, e então em maio tivemos a nossa primeira reunião, remota, como é óbvio, e eu comecei a fazer as moléculas para enviarmos uma delas, eles verem se aquilo dava algum resultado decente, e depois, consoante isso, eu iria lá fazer experiências. Pronto. O que acontece? Pronto, mandei a primeira molécula em junho, eles tiveram tipo outros trabalhos entretanto e não conseguiram medir aquilo, só começaram as medidas acho que há 2 ou 3 semanas. E na semana passada a minha orientadora e o responsável do grupo de lá estiveram juntos numa conferência e tiveram tipo a combinar que esta semana que passou, iríamos ter uma reunião para ver as medidas que a rapariga lá já tinha feito. E pronto, e combinarmos, na verdade nem sei se era combinarmos a minha ida, porque continuo sem saber os resultados que foram obtidos ou sequer se as experiências foram acabadas. Mas pronto, íamos ter uma reunião. Como é óbvio, derivado dos problemas todos que têm havido lá desde o fim de semana passado,
a minha orientadora mandou um mail, tipo, para já perguntar como é que eles estavam e tipo, para saber se a reunião se mantinha ou não, porque lá está, nós nas notícias vimos que está tudo o drama, mas às vezes não, as notícias, os canais, de televisão e isso, dramatizam sempre, bué, e é impossível nós prevermos como é que as pessoas, as comuns pessoas, não é, vivem lá no dia-a-dia. Pronto, então ela mandou um mail nesse sentido, de mostrar preocupação, perguntar como é que estavam, como é que fazíamos com a reunião, tipo, se era óbvio que íamos adiar ou etc. E pronto, e acabaram por decidir efetivamente adiar a reunião. E isto foi mails trocados entre orientadores. Só que depois eu também fiquei-me assim um bocado mal, tipo, imaginem, desde maio, quando eu trocar mails com a minha colega que faz as medidas lá, do género, já fizeste isto, já fizeste aquilo, tirar dúvidas e etc. E agora, tipo, não dizia nada, né? Só que ao mesmo tempo, nós estamos numa situação, enquanto europeus em França e isso, bem privilegiados que, pronto, não vivemos naquele ambiente de guerra, não é? E de incerteza e completamente insegurança. E não queria que o mail soasse um bocado parvo, estão a ver? Tipo, não fazia a mesma ideia como é que eu havia de escrever. Então, fui ao chat GPT e disse, tipo, para ter um exemplo, estão a ver? E então expliquei-lhe, tu não sabes que a guerra está a acontecer, porque não vives em 2023, não é? E pronto, então como é que escreverias? Bem, escrevi uma coisa completamente rude, estão a ver? E isto é que é realmente aquilo que distingue a inteligência artificial do humano, é aquilo que não tem emoções, não tem sentimentos. Foi uma coisa mesmo, ok, adeus. E então, obviamente, escrevi o mail mas pronto, foi uma experiência interessante porque assim também pude ver que, efetivamente, esta malta com inteligência artificial não tem coração. E enfim, pronto, escrevi o mail e pronto, nada especial, foi mais a perguntar se ela fazia o dia-a-dia normal ou como é que está a ser, não é? E a rapariga, entretanto, respondeu-me e voltou para a Índia, pronto, ela é da Índia. Voltou para a Índia, diz que foi terrível, enfim, também, obviamente não entrou em grandes detalhes, mas só o facto dela ter dito que voltou para o país dela é do género, ok, está muito mal, de certeza. Mas enfim, esta situação dava aqui pano para mangas e mangas e mangas, porque é mesmo horrível vermos conflitos a começarem, tipo, primeiro foi Rússia e Ucrânia, agora isto, pronto, eles estão sempre um bocado em guerra, não é? Israel e Palestina há muito tempo, mas isto agora, pronto, veio um bocado, não é atenuar, quer dizer o contrário. Pronto, vocês percebem? Foi de certeza uma situação completamente assustadora para quem lá vive, mas pronto, vamos deixar este assunto por aqui para não tornar o episódio muito depressivo. E queria ir agora aí às rubricas semanais. Vamos começar pela gastronomia, em que vos devo dizer que para já, assim, depois de falar de uma situação tão séria como Israel-Palestina, isto vai soar uma conversa de merda. E efetivamente é. Porque o que tivemos aqui esta semana de destaque na cozinha foi chili de feijão. E vocês sabem o que acontece quando comem muito feijão, não é? Não é preciso dizer. E portanto, eu fiz nesta semana uma limpeza intestinal que eu vou-vos contar. Porque o chili deu para 3 refeições seguidas. Aquilo estava picante como tudo, porque decidi comprar, não é bem malagueta, é tipo um mini pimento, porque acho que a malagueta é mais comprida e fininha, e isto era uma espécie de um pimento, só que super pequenino e picante. E houve alguém, o rato, que decidiu botar isso tudo na panela, então aquilo ficou super picante. Portanto, o sabor estava bom, mas não vos... Assim, se quiserem fazer uma limpeza intestinal, aconselho. Se quiserem viver a vossa vida normal, se calhar é melhor. E o que fiz esta semana, que correu mal, mas acho que tem potencial, foi castanhas na air fryer. Porque meti 25 minutos a 180 e aquilo... para já as castanhas não prestavam, metade delas tinham bicho. Mas depois acho que foi tipo 5 minutos a mais. Se tivesse posto só 20 minutos tinha ficado perfeito. Bem fácil de descascar. E ficaram assim... Bom, as minhas ficaram ultra crocantes, mas se puserem só 20 minutos acho que fica crocante por fora, mas ainda mastigável, sem partir os dentes. Do siso. E então fiz isso. E por falar em air fryer, tenho a dizer que esta semana houve uma coisa que me deixou indignada. Que foi ver
Angie Costa a fazer uma publicidade air fryer. É tipo, que fake news, porque aposto que elas nem usam air fryer. Eu fico chateada, eu é que sou influencer de air fryer. Porque é que a marca não recorre a mim, que tenho 20 seguidores, dos quais 5 são a mãe, o pai e o irmão. Ok, estou a gozar. Mas, pronto. Imaginem, há influencers que fazem publicidades um bocado... Todos eles fazem publicidade, obviamente, é o trabalho delas, mas há pessoas que se esforçam. Nomeadamente a Madalena Abcacis, eu acho que ela se esforça e faz vídeos engraçados e às vezes vocês nem percebem se aquilo é uma publicidade ou se é só um vídeo parvo que ela decidiu fazer porque lhe apeteceu. Mas depois há outras, e nomeadamente esta publicidade que vi da Air Fryer, que é tipo chapa, tipo copião. Estão a ver? Copy-paste do que a marca mandou e não sei o que, nem se esforçam. E isso já tem um bocado. Por exemplo, acho que se me mandassem a mim fazer uma publicidade da Air Fryer ia ser muito mais engraçado. Só para dizer. Da outra rubrica de plantinhas de abacate. Abacate ou abacaxi? Abacate. O abacate está quase a morrer. Eu avisei. Aquilo está podre. Está a ficar bué de escuro. E eu acho que lhe vou ter que fazer um funeral. Os coentros não deram à costa. O vaso continua castanho, coberto de terra só. E sinceramente não sei se aquilo vai dar alguma coisa. Mas o manjericão, maltinha. O manjericão já se vê. Uma folhita a outra a querer brotar do vaso. E isso deixou-me contente. E a Maria de Graça mandou-me fotografia do seu enorme vaso com manjericão, que ela já transplantou. E aquilo é que é motivação. Ela mandou-me aquilo do género: se eu consigo, tu vais conseguir. Eu, não, mas é que eu nunca consigo. Nem compares, não é? Pronto, então vamos ver. Há esperanças. Não reguei porque ontem choveu e a terra estava molhadinha. Portanto, normalmente eu mato-as, eu acho que é de água a mais. Portanto, desta vez vou deixá-las morrer à seca. Por falar em seca, tenho um cato, tenho que regar o cato. Pois, estão a ver, agora o cato ia morrer. Porque também comprei uma suculentazinha. Não, um cato é uma suculenta. Mas essa a regar é tipo borrifar. Só que convém, porque às vezes esqueço-me que existem. Sabem, quando tive o acidente, há 2 anos quase, a Catarina foi-me lá visitar a casa e levou-me 2 plantas. Uma delas, uma mini suculenta. Que tipo, aquilo, obviamente aquilo ia viver mais anos que eu. Só que era se ainda fosse burra. E sentadinho para cuidar de plantas. Aquele catozinho, este era um cato, morreu ao fim de 2 meses, porque me esqueci de regar. E ele secou. Portanto, é este o meu talento. Vou continuar a dar update. E... exato, esta semana, sabe o que é que eu recebi na caixa do correio, malta? Recebi os meus joguinhos que eu mandei vir do site cujo nome não vou mencionar porque estou farta de receber publicidade daquela porcaria. Mas pronto, recebi 4 jogos e vou fazer uma review, caso vocês queiram. O barulho, o ruidozinho de fundo que vão ouvir se eu pegar nos jogos. Temos aqui um bocadinho de ASMR. Então, este jogo que não é cheiro a plástico, é ouve-se a plástico, sabem? É um saco que parece um saco do lixo e é o jogo do Twister, estão a ver? Aquele tapete que tem círculozinhos de 4 cores, verde, amarelo, azul e vermelho, e vocês depois rodam e aquilo vai dizer, ok, põe o pé esquerdo no verde, a mão direita no amarelo, não sei o quê. Pronto, é isso. Então este jogo, vou dar de 0 a 10, vou dar um 3. O jogo em si gosto, já sabia o que era, portanto não me surpreende, obviamente, é o que é, não é? É o que é. A qualidade do jogo é uma grande porcaria, porque isto vem num pacote, lá está, um saco do lixo, nem sequer é uma caixa, e o tapete é super escorregadio. Por acaso não sei se todos os tapetes deste jogo serão assim, mas este é super escorregadio. Eu quase fiz a espargata e a minha flexibilidade é nula, portanto. Quase tivemos aqui um problema. E depois também não é um jogo que dê bem para jogar 2 pessoas, porque isto é suposto... Tipo, um está só a rodar e depois os outros todos estão a encher o tapete e fica difícil porque os spots estão todos ocupados. E tem que se equilibrar nos buraquitos. Só que só 2 pessoas isto é só aborrecido. Portanto, não gostei muito. Vou tentar... Isto diz, na verdade, na caixa Party Game. Portanto, se calhar vou tentar quando tiver cá mais pessoas em casa... aliás, esta terça-feira estou super excited porque a primeira amiga que fiz cá em Bordeus, que esteve cá entre setembro passado e fevereiro, depois foi-se embora, veio-nos visitar
uma curta visita, porque ela chega terça-feira ao fim do dia e vai-se embora quarta de manhã, mas pronto, vai ficar cá em casa. E então vamos fazer um jantar com a malta lá do laboratório onde ela teve, para vermos, não é? 6 meses depois, como é que está a vida. E então vai ser meio party dinner. Vou fazer outra vez pizza party. E pode ser que dê para jogarmos este jogo e depois do update. Um dos outros jogos que mandámos vir chama-se Set em inglês, portanto S-E-T. E por acaso é bem bacana. Na verdade, este jogo dá um 10, porque até dá para jogar sozinha. Portanto, às vezes, quando o ratinho vai fazer outras coisas que não fazer-me companhia, eu jogo sozinha. Então isto basicamente é só cartas. Os outros jogos todos, na verdade, daqui para a frente são de cartas. E este tem cartas com formas diferentes, com símbolos diferentes. Estou burra. Formas e símbolos é a mesma coisa. Com formas diferentes, com preenchimentos diferentes. Portanto, uma vazia, uma às riscas e outro tudo cheio. Número e cor. Pronto, ou seja, cada carta tem 4 propriedades. E vocês têm que fazer sets de 3 cartas em que, nesse grupo de cartas, a propriedade é sempre a mesma ou sempre diferente. Estão a ver? Isto é bem confuso. Mas juro que é fácil de perceber e é super giro. É assim de exercício de cérebro. Portanto, gosto muito deste. E depois mandámos vir um que é o Exploding Kittens, ou seja, explodindo gatos. E este é engraçado. Se calhar dou aí Dou um 8. Tem uma coisa gira que é, basicamente, perde quem fica com a carta que explode gatos. Quem apanha essa carta, que nós nunca sabemos qual é, perde. Então, tem sempre assim um bocadinho de suspense enquanto estão a jogar. Mas, mais uma vez, só com este jogo, só com 2 pessoas, é tipo, chega a um ponto que é um bocado óbvio quem é que vai perder, não dá para fazer tanta estratégia, acho eu, como se forem 3 ou 4 pessoas. Pronto. Mas é muito giro, também aconselho. E por último, temos um jogo que imaginem, não me é estranho, mas eu não me consigo lembrar onde é que já vi isto, que chama-se Vírus. E basicamente as cartas podem ser de órgãos, de medicamentos, de vírus ou de ações especiais, acho eu. Pronto. E então isto traz 4 órgãos: o coração, o cérebro, o pulmão e o fígado ou o estômago. Não sei bem. Não, é um osso, um cérebro, o coração e depois é o estômago. Pronto, então o objetivo ganha quem coletar os 4 órgãos saudáveis. E obviamente se alguém dropar uma carta de vírus em cima de um dos vossos órgãos, aquilo tipo morre. Coisa. Por isso é um jogo com um conceito engraçado. Acho que é capaz de ser mais divertido com mais pessoas, por isso se calhar dou tipo um 6. Os gráficos do jogo, tipo, a distinguir entre uma carta de vírus e não sei o quê, acho que é um bocadinho difícil às vezes, apesar de que elas têm um símbolo no canto superior direito que diz a que categoria pertencem, mas é tipo, na minha opinião, é um jogo já com demasiadas regras para um jogo de cartas, estão a ver? Nem é demasiadas, imagina, o monopólio de cartas que nós temos também é ainda mais difícil de jogar e nós gostamos bastante, nem é por aí, mas pronto, é um bocadinho mais difícil do que o Exploding Kittens, ou até mesmo do que o 7. Mas, gostei muito. Há aí uns quantos jogos que ainda queremos comprar, porque estes eram os que estavam available lá no site, mas há aqui uma loja de jogos, aquela que vos referi na semana passada, que tem outros que também adoramos. Ou seja, esses já sabemos, já jogámos antes, estes que encomendámos eram todos novidade, exceto o Twister. E por isso há uns que já jogámos e gostávamos de comprar, mas estes, por enquanto, ainda não estamos fartos, estão a ver? Temos jogado quase todos os dias uma ou 2 rondas de cada e são bué fixe mesmo. E não exigem muito. O 7 exige um bocado de cérebro, mas os outros até não são assim bem de estratégia, é mais tipo sorte do que vos calhe e assim, estão a ver? Então são fixe para jogar durante a semana. E em breve vamos começar a ter também review de livros que li, porque eu adoro ler. Imaginem, quando andava no 5º, 6º ano, requisitava livros lá na biblioteca da escola e tipo, imaginem, à sexta-feira requisitava o máximo de livros que podia, que acho que era 3, e chegava a sábado e já tinha lido tudo. Eu lia bué, mas na altura lia Jerónimo Stilton, portanto aprendi bola, não é? E depois, sei que no 7º ano mudámos para a escola secundária, eu e outras pessoas, ou seja, quando chegávamos ao 7º ano, metade das pessoas
mudava para a secundária e a outra metade ficava a mesma na C mais S. Ciclo mais secundário? Não sei o que quer dizer C mais S. Pronto, mas eu fiz parte da metade que mudou para a escola secundária. Então, os livros começavam a ser mais... pronto, para a malta mais crescida, não é? E então, lembro-me que lia bués de... Acho que era Maria Teresa Maia Gonzalez. Que era um bué... Também lia imensos, bué rápido, porque os livros eram super fininhos, mas eram histórias de adolescentes e não sei o quê. Depois foi quando li a Anne Frank... sei lá, pronto, comecei a ler assim imenso. Só que depois, não sei porquê, eu ali um interregno e deixei de ler. E mesmo tipo no secundário, quando éramos obrigados a ler os mais, essas coisas, tipo... Imagina, esses por acaso não faz muito o meu estilo, por isso não os li. Mas nem sequer me puxava já para ler outros, não sei. Tive bastante tempo que deixei de ler, depois na faculdade sentia que nunca tinha tempo para essas coisas. Quando vim para cá, era o que fazia ao serão, lia livros, então ainda era do género, estava cá um mês ou um mês e meio, lia um livro ou dois e depois levava esses para Portugal e trazia outros dois para também não fazer uma biblioteca aqui em casa, que isto não é propriamente grande, não é? Pronto, ia fazendo assim, mas depois comecei a ter também demasiado trabalho com o doutoramento e deixei outra vez de ler. E tinha ali um livro já há imenso tempo, que é da Margarida Rebelo, já não me lembro. Pronto, era um romance e... Olha, andava ali a olhar para ele há tanto tempo que decidi ler. Li na semana passada, li para rápido. E não é que o livro tivesse grande qualidade, porque aquilo era completamente à toa e era... Imagina, ela metia expressões em inglês lá para o meio, completamente mal escritas e... por acaso não gostei muito do livro em si, acho que não tinha grande qualidade. E era um livro que forçava um bocado o... Imaginem, não sei se vocês já leram livros do José Rodrigues dos Santos, mas eu sinto que é uma pessoa bem completa enquanto escritor. Porque vocês estão... Imagina, a história até pode ser um romance e assim, mas ele dá-vos bem informações científicas e históricas de uma maneira quase imperceptível que vocês estão a aprender bué, mas não estão a apanhar uma seca, nem estão a pensar de género. Ok, este gajo foi pôr isto aqui só para mostrar que sabe. Estão a ver? Ele faz aquilo de uma maneira bem natural, pronto, e eu gosto bem desse estilo. Este livro que li da Margarida, já achei que toda a informação que ela mete lá, seja de filmes ou coisas que estão a passar à época da história que ela está a contar, parece que são bem forçadas. Então não gostei muito disso. A história em si também não era nada especial, por isso, olha. Mas, ou seja, isto para dizer que, apesar de o livro de ser quase dos piores que li, tipo, voltei... Imagina, ganhar o gosto pela leitura, porque imagina, eu vou no metro, já que tive a bicicleta partida, não é? Fui no metro nas últimas semanas e ao menos ia fazer alguma coisa sem estar com os olhos no telemóvel, assim, não é? E então acabei esse livro rápido e este fim de semana, para arranjar rapidamente outro livro para ler antes que perca outra vez o hábito, fui a uma livraria que há ali, aqui ao pé de casa, enorme, mesmo enorme, que ainda é maior quando uma pessoa entra do que quando veio cá de fora. E então tinham uma secção de livros de origem portuguesa, dos quais uma prateleira era com livros escritos em português. Só que lá está, a opção não era assim muito grande e acabei por trazer um livro pequenino em francês e outro em inglês. Portanto, em breve trago review desses porque acho que vão valer a pena. Ou seja, normalmente eu leio romances e coisas assim que são completamente ficção e não se aprende nada disso, é só mesmo para descansar o cérebro, que também acho que faz falta e vale a pena. Mas estes, por acaso, acho que foi mesmo... Sinto que foi mesmo dinheiro bem gasto, porque vão ser um investimento, tipo, para aprender alguma coisa. Um deles, o que é em francês, é do Peter Singer. Não sei se é assim que se diz, desculpem. Mas um filósofo e é sobre a ética da comida. Tipo, até que ponto é que... Até que ponto, não. Ele, obviamente, tem razão, que é eticamente incorreto matar animais para comer e assim, não é? Pronto, então estou interessada em ver a perspectiva. E o outro é o Sapiens, que também esse livro é bem conhecido. Esse comprei em inglês, que é maior e assim. E portanto estou curiosa para estes dois. Vamos ver quanto tempo demoro, tendo em conta que não sou em português, acho que vou demorar um bocadinho mais. Espero, aliás, não me desmotivar pelo facto de não ser em português, porque normalmente só leio em português. Mas pronto, é isso. Este episódio já vai bem grande. Eu acho que referi tudo. Neste momento tenho que ir ligar à minha mamã, que já me telefonou durante o episódio e eu não pude atender, porém já meti o telefone no silêncio, que eu estou a ficar profissional, estão a ver? E então é isso, malta. Espero que tenham gostado. Foi um episódio foi muito diverso. E
ouvir-me para a semana novamente. Au revoir!